Olá pessoal, sou o Mário Trentin, seja bem-vindo ao PMOcast. Neste episódio vamos falar sobre os 5 níveis da liderança de John Maxwell, um livro fantástico que me ajudou bastante aí no desenvolvimento das minhas habilidades interpessoais, de comunicação, de liderança e consequentemente me ajudaram a me tornar um gestor mais efetivo, seja um gerente de projetos, um membro de equipe, você que pretende avançar aí na sua carreira, se tornar um diretor de uma empresa, por exemplo. Nós sabemos que precisamos nos desenvolver em liderança. E muita gente tem um entendimento errado da liderança, como se fosse você ter uma conquista de alguma coisa e a partir daquilo as pessoas passarem a dever alguma coisa para você, né? Você ter referências, ter um espaço de estacionamento melhor, enfim, outras coisas ali. E o John Maxwell, ele é uma pessoa que é um estudioso e um praticante de liderança há mais de décadas, aí, mais de 4 décadas, com muitos livros fantásticos e o Instituto John Maxwell de Liderança. E ele fala que para atingir esses 5 níveis de liderança, não é que você abandona um nível para subir para o próximo, você vai agregando aos outros níveis, né? Então, no nível inicial, você tem sua posição, vou falar sobre os níveis já, depois você começa a construir relações com as pessoas, começa a atingir resultados. Isso significa que você também tem que colocar a mão na massa, e à medida que você avança para o nível 5 de liderança, o mais alto nível de liderança, você não pode simplesmente abandonar a mão na massa ou abandonar a conexão com as pessoas, abandonar os níveis anteriores. Então, uma coisa muito importante, e eu acho isso muito bacana que o John Maxwell fala, é que ser líder é um privilégio que possibilita mudar a vida de pessoas, organizações e comunidades. E para você fazer jus a esse privilégio, né, não é uma posição que você merece, que as pessoas te devem adoração, mas sim um privilégio de servir, e você precisa merecer a confiança da sua equipe. E você precisa também incentivar todos a crescerem juntos. É muito importante a gente também ter a consciência do peso das nossas responsabilidades como líderes, né? A gente precisa tomar decisões difíceis que podem envolver, por exemplo, até mesmo a demissão de uma pessoa, modificações na equipe, outras decisões que nunca são fáceis e nem desejadas, mas que podem ser necessárias e importantes. Do contrário, você pode estar limitando todo o bem que você poderia fazer àquela equipe ou àquela organização. Então, os líderes, eles iniciam o seu caminho quando alguém mostrou a direção para eles. Isso é muito bacana também. Eu tive mentores, chefes, pessoas que me orientaram ao longo da minha carreira e aí fui buscando estudo e fui buscando desenvolvimento nisso também. E uma coisa bem interessante sobre os níveis, conforme eu mencionei, é que esses níveis que eu vou explicar agora, eles vão sendo atingidos ali aos poucos, mas você mantém ou deveria manter tudo que você tem dos níveis anteriores para levar para os próximos. Então, o líder nível 5, são 5 níveis de liderança, ele está nos 5 níveis ao mesmo tempo, ele não subiu e abandonou o restante, entende? Então, o primeiro nível, e eu vou enumerar os níveis e depois vou explicá-los. Então, o primeiro nível é a posição, ou seja, você é nomeado líder, chefe, coordenador, supervisor. O segundo nível é que você tem a permissão para liderar, ou seja, as pessoas da sua equipe agora te dão essa permissão, você não foi colocado lá, nomeado e ninguém te respeita. Você tem um segundo nível em que você tem essa permissão para liderar. Mesmo que você tenha a permissão para liderar, pode ser que seus resultados não sejam os melhores. Então, o terceiro nível é conseguir atingir resultados, produtividade, gestão de resultados. No quarto nível, é muito fantástico, né? Porque o quarto nível significa que você, até o nível 3, é efetivo e consegue trazer resultados, mas você ainda não está desenvolvendo as pessoas para substituírem você. E o nível 4 é exatamente isso, a padronização, a reprodução, a reprodutibilidade. Então, você ter um conjunto de pessoas na sua equipe que estão sendo preparadas para alçar voos mais altos e para levar você mais alto, né? Você somente vai ser promovido se houver pessoas para ocupar o seu lugar também. E o quinto nível, chamado de pináculo, né? É o nível mais alto de liderança e o mais difícil de atingir, segundo John Maxwell, porque ele requer longevidade, ou seja, tempo
Não adianta você ser um líder ali de uma estação só, né? De um único campeonato, né? Você venceu um único campeonato e depois não manteve isso. Você precisa de longevidade, sustentabilidade. Você precisa de consistência, né? De disciplina. E isso requer intencionalidade, segundo o John Maxwell. Então vamos lá explicar esses 5 níveis agora um por um. Bom, o primeiro nível é onde todo mundo costuma entrar, tá? Então isso não é um problema. Eu, por exemplo, me formei em engenharia e comecei a trabalhar como engenheiro. E em determinado momento, logo no início da minha carreira, fui nomeado supervisor de manutenção, coordenador de manutenção, tornei gerente de uma área. E esse nível 1, que é a posição, ele é uma entrada a partir de uma nomeação, uma autoridade formal ali, porque colocaram você naquele cargo. Este é o primeiro nível, você está naquele cargo. Mas o fato de você estar naquele cargo não significa que você vai conseguir ser efetivo, nem que você vai conseguir trabalhar com outras pessoas, e nem que as outras pessoas vão te respeitar ou serem produtivas naquilo, né? Então, nesse nível de entrada, ele é importante porque a autoridade formal ajuda, mas você precisa se desenvolver para o segundo nível. O segundo nível é chamado de permissão. O nível da permissão está relacionado às pessoas, ao relacionamento com as pessoas. Elas permitem agora que você as lidere. Nesse nível, as pessoas escolhem seguir você because they want, ou seja, porque eles querem, não é simplesmente porque você foi colocado lá e você é o coordenador. Não, eu quero seguir aquele meu coordenador. Ele é uma pessoa na qual eu confio, uma pessoa que eu gostaria de trabalhar, que eu acredito nas coisas. Então você conquista o respeito das pessoas nesse segundo nível e você cria um ambiente positivo que permite você liderar. E aqui nesse nível 2 eu vou fazer um parênteses aqui para falar das preocupações do seu liderado ou do seu subordinado, seu membro da equipe em trabalhar com você. Todos nós sentimos isso. John Maxwell fala que existem 3 perguntas que uma pessoa faz para verificar se ela deseja trabalhar com você. A primeira pergunta é: será que essa pessoa é confiável? Posso confiar nessa pessoa? Então, se eu não puder confiar nessa pessoa, não tem a mínima chance da gente trabalhar junto, né? Então, eu quero trabalhar com o Mário, eu posso confiar no Mário? Essa é a primeira coisa. Então, desenvolver a confiança, transparência, honestidade, a sua integridade, né? A sua reputação. Quero trabalhar com o Mário? Sim. Confio no Mário, né? Então, posso confiar no Mário? Sim. Aí a segunda pergunta que a pessoa faz, né? Intuitivamente ali na sua cabeça. O Mário é de confiança, posso trabalhar com ele é de confiança, tem integridade. Mas a segunda coisa, o Mário se preocupa comigo, por exemplo, não, meu líder, ele se preocupa comigo, meu gestor, meu membro de equipe, ele se preocupa comigo? Porque se ele for uma pessoa de confiança, mas ele assim, é mais individualista, egoísta, ou ele tem outro foco e não trabalhar comigo e com a minha equipe, aí não faz muito sentido. Então, posso confiar nessa pessoa? Ela se preocupa comigo? Sim. Aí a terceira coisa é como que ela pode me ajudar a me desenvolver. Ou seja, todos nós que somos membros de equipe, líderes ou não, a gente olha para as pessoas ao nosso redor e faz essas 3 perguntas. Posso confiar nesse meu colega aqui do lado? Posso. Esse colega se preocupa comigo genuinamente? Sim. Como que ele pode me ajudar a me desenvolver, ou como eu posso ajudá-lo, ou como nós podemos ajudar a equipe? Essas 3 perguntas. Posso confiar, se preocupa comigo e como pode me ajudar ou como posso ajudar, são 3 perguntas fundamentais. E à medida que você consegue responder essas perguntas positivamente, você avança do nível 2 de permissão e relacionamentos para o nível 3, que é a produção ou produtividade. Então, nesse nível aqui é onde os líderes ou os gestores ou os membros de equipe, eles conseguem ser efetivos em trazer resultados. Porque até aquele momento, né, um líder nível 1, você foi nomeado supervisor de manutenção. Ninguém aparece nas reuniões, não confio em você. Então você tem a posição, mas você não consegue fazer muita coisa com aquilo. Você tem a posição, supervisor de manutenção, e as pessoas confiam em você, você construiu os relacionamentos, então elas começam a obedecer você ou seguir você, as orientações, porque elas querem, não porque elas são obrigadas. Mas ainda assim, eles podem não trabalhar efetivamente, podem não trazer os resultados.
Então, o líder nível 3, ele tem um foco agora em organização, produtividade, padronização, em trazer resultados, em orientar as pessoas de maneira que a equipe, você como líder e a sua equipe possam atingir mais. Então, o nível 3 é produção, produtividade, efetividade. E à medida que você começar a ter esses resultados, você vai se destacar como um líder. Um líder que tem posição, que tem permissão e que tem produção ou produtividade. Qual o próximo nível? O próximo nível é tornar essa sua equipe, ou a sua área, o seu departamento, um celeiro de líderes. Então, o nível 4 é desenvolver novos líderes, a reprodução, a reprodutibilidade. Você agora começa a investir o seu tempo como líder em desenvolver o crescimento individual dessas pessoas, criar novos líderes. Quanto mais líderes você tiver na sua equipe, melhor, porque a sua equipe vai começar a ser auto-organizada, autogerenciada e vai começar a crescer como equipe, como área, de uma maneira autônoma e sustentável, né? Então, à medida que você começa a criar novos líderes, você vai ter a possibilidade agora de mudar a vida de muito mais pessoas, ou mudar muito mais áreas de uma organização, né? Esse é o nível 4. Mas não se esqueça do que eu falei lá no começo, que o John Maxwell diz que quando você vai subindo de nível, e você deve ir subindo de nível, você continua carregando os outros níveis. É como se eu colocasse o nível 1 na mochila, agora eu coloco o nível 2, o nível 3, o nível 4, eu tenho todos os níveis, né? Não é abandonar um nível para ir para o próximo, né? Agora eu estou desenvolvendo líderes, não preciso mais trabalhar, não preciso mais colocar a mão na massa e nem buscar resultados. Não é isso. Você vai continuar fazendo, mas agora você começa a se preocupar com uma outra coisa adicional para expandir o seu círculo de influência como líder, né? E o quinto e último nível, que eu havia explicado também no início, chamado de pináculo, é o mais desafiador, segundo John Maxwell, porque requer longevidade, consistência, disciplina, intencionalidade. Isso é uma coisa que me ajudou bastante na minha carreira, porque eu procuro ser consistente nas coisas que eu faço. Posso não ser perfeito, né? Então, nem tudo ali funciona às mil maravilhas, mas quando eu vou fazer alguma coisa, eu quero que essa coisa tenha continuidade. Se for para eu fazer isso somente um dia, somente um pequeno período, provavelmente é uma coisa que eu não vou querer fazer. Eu escolho as coisas que eu vou fazer para eu poder fazer aquilo por anos. Então, uma das coisas, por exemplo, esse próprio podcast aqui que você está ouvindo, ou o meu canal do YouTube, eles são compromissos meus, comprometimentos bastante orientados pelas próprias teorias do John Maxwell aqui na liderança, de eu doar parte do meu tempo para formar pessoas, desenvolver pessoas. Você que está ouvindo aqui esse podcast ou que assiste aulas lá no YouTube, faz os cursos gratuitos, certificações, isso para mim é um motivo de alegria muito grande, embora não seja a minha atividade profissional remunerada, né? A minha atividade profissional é cuidar da empresa Trentin Gestão e Tecnologia. Nós temos um conjunto de pessoas lá dentro, né? E eu tenho uma responsabilidade grande lá em outras atividades junto com os nossos gestores, diretores, sócios, para o crescimento e a sustentação da empresa. Mas eu tenho essa ideia, sempre fui professor também, dei aula em MBAs, treinamentos, e acredito que eu posso levar esse pouco conhecimento de treinamento e de vídeos e de podcasts para mais pessoas que vão fazer um bom uso disso. Então, a longevidade e a intencionalidade, para mim, são muito importantes e fazem parte desse nível 5 da liderança do John Maxwell. Você precisa focar continuamente em crescer você mesmo, crescimento pessoal. Então, também estou sempre estudando, procurando novos cursos, procurando maneiras de me manter atualizado nas ferramentas e de desenvolver outras pessoas. Algumas pessoas eu desenvolvo diretamente com atividades aqui de mentoria e do nosso próprio trabalho dentro da organização. Eu não vendo mentorias, não vendo treinamentos por falta de tempo, não tenho foco nisso, mas eu procuro desenvolver as pessoas em grupos voluntários, então em atividades voluntárias e pro bono aí de algumas organizações. Eu faço mentoria de gestores de projetos ou de líderes
líderes nessas organizações sem fins lucrativos e procuro desenvolver as nossas equipes e as nossas lideranças internas aqui dentro da Trentin Gestão e Tecnologia. O comprometimento de se desenvolver, seja na profissão que você escolher, no meu caso, de gestão de projetos, no seu caso, pode ser uma outra profissão, isso é muito importante. O que eu aprendi na minha vida é que quanto mais nós nos dedicamos a outras pessoas, ao voluntariado, a causas muitas vezes não ligadas diretamente ali ao seu profissionalismo, a gente tem a possibilidade de expandir os nossos horizontes aí individuais para áreas que a gente nunca imaginava. Então isso é uma coisa muito importante, né? Para você se dedicar ao voluntariado, para a gente concluir aqui, e isso é uma coisa que eu gosto da história do John Maxwell também, porque ele já está velhinho, né? E se dedicando cada vez mais a líderes também sem fins lucrativos, embora ele tenha a sua empresa de desenvolvimento e liderança, um líder mundial, autor best-seller, mas ele também se dedica em boa parte a organizações sem fins lucrativos, como por exemplo igreja e outras ali, no desenvolvimento dessas lideranças. Eu acho que aí está uma grande coisa que passa despercebido para muitas pessoas, muitos líderes aí que estão se desenvolvendo. A gente fica nessa ideia de, poxa, eu vou gravar um vídeo só se alguém me seguir, eu vou ajudar uma outra pessoa somente se eu ganhar alguma coisa, enfim, não faça isso, né? Não fique contando os números ali que você ajuda alguém ou uma organização, enfim, procurando ter uma troca, né? Quanto mais eu ajudar no voluntariado, uma hora eu vou ter um salário melhor. Não faça isso, porque você vai misturar o mundo profissional e o mundo não profissional de maneiras que não são saudáveis. Então, assim, tudo que eu obtive de voluntariado, enfim, de criação de conteúdo gratuito aqui, para mim é um prazer e uma honra, né, ter pessoas ouvindo o podcast como você e assistindo o YouTube, enfim, participando de outras maneiras aqui. E nunca pensei de alguma maneira que essas pessoas devessem me retribuir ou, enfim, que devessem alguma coisa para mim. E acho que quanto mais a gente faz isso, mais nós aprendemos. Então, eu recebo muitos comentários com os quais eu aprendo, os comentários que me fazem pesquisar, que me fazem ter ideias de coisas que a gente aplica na nossa organização. E isso é tudo um ciclo muito bacana. Então, 5 níveis da liderança, recomendo o livro também. Tem o livro em português, quem quiser vai lá dar uma olhada, John Maxwell, tá aqui nas referências, um livro simplesmente fantástico, vale a pena você conhecer. Um grande abraço e até o próximo episódio do PMO Cast.